Boa noite! Estamos ao vivo para conversarmos hoje com o juiz do trabalho, o professor e escritor Carlos Fonseca. Ele vai dar dicas aqui para a gente sobre comunicação e a gente vai conseguir entender melhor, principalmente falando ali das peças processuais, o que fazer, né, para ter uma petição de uma forma correta, o que impede uma petição inepta, uma petição inicial inepta, o que seria ali uma contestação genérica e também aquele recurso, aquele apelo sem dialeticidade. Então, nesse nosso encontro, a gente vai falar sobre isso, essas falhas na comunicação, né? E como o advogado ele pode corrigir essas falhas nas peças processuais. Eu estou aguardando o professor entrar aqui para conversar com a gente. Olá, Antônio. Olá, Elizabeth, minha querida aluna. Alessandra, Renata, Viviane, todo mundo que já entrou por aqui, que vai acompanhar hoje essa nossa conversa com o professor e juiz de trabalho do Espírito Santo, Carlos Fonseca. Olha, entrou agora, nós já vamos iniciar esse super bate-papo. Ah, mandem coraçõezinhos aqui pra gente também. Olá, tudo bem? Ei, Boa professora, boa noite, tudo noite, tudo bem? bom? Boa noite, tudo bem? Eu estava aqui introduzindo, falando para eles que hoje a gente vai ter um bate-papo super legal, né? A gente vai trazer aqui as falhas de comunicação e como isso impacta nas peças processuais, não é mesmo? Voltou. Eu não sei se eu que estou travando ou você. Sempre acontece isso, né? Meu Deus. Quando a gente depende dessas ferramentas, elas são maravilhosas, só que elas nos deixam na mão às Às vezes. vezes deixa na mão, a gente fica, às vezes fica travado assim, Não, e mas audiência? vamos que vamos. Meu Deus. Mas vamos que vamos. Olha, quem também Vamos que tiver vamos. perguntas no decorrer aqui da nossa fala, né? Hoje quem vai brilhar aqui é o professor Carlos Fonseca Ah, quem sou e eu? com certeza. Como que Então, eu vou mas se vocês brilhar tiverem, conversando com a Cíntia, gente? ah, não, pelo Impossível. amor de Deus, vai sempre meus convidados estão brilhando e eu fico super feliz por você ter aceito o convite. Aí no final a gente conversa também, vamos falar sobre o seu curso. Eu vou participar do seu curso, tá? Interessante porque eu trabalho na Justiça do Trabalho, né? Faço ali, auxilio desembargador e eu vejo tantas coisas acontecendo nas peças que eu fico, meu Deus, às vezes eu tenho que fazer uma interpretação. A gente faz essa tentativa de entender o que está tentando se passar, né? E muitas das É, vezes, às vezes sem sucesso. Mas eu quero aprender também, porque eu também quero escrever melhor. A gente sempre tem que pensar assim, né? Em claro. evoluir, em aprender mais. Isso é extremamente importante. E E muitas saber vezes, fazer um. Desculpa. não, imagina, e muitas vezes, Cíntia, assim, a gente acaba, todos nós, a gente acaba reproduzindo erros que são comuns de maneira irrefletida, sabe? A gente vê uma decisão, aí usa como modelo, ou uma petição de um colega, usa como modelo, e não para fazer uma análise crítica. Bom, será que essa palavra está bem colocada mesmo? Será que é isso? Será que eu estou dizendo o que eu quero dizer? Quero dizer, exatamente. Esse é que é o lance. A gente acaba muitas vezes dizendo o que a gente não queria dizer, ou não entregando uma mensagem clara para o nosso interlocutor. Esse que é o problema. O problema não é deixar de botar uma vírgula ou não colocar o sinal de crase. Isso daí é o menor dos problemas. É feio também,
Porque nós, Aham. profissionais técnicos, né, presume-se que a gente saiba utilizar a norma culta da língua. Mas o problema mesmo, o que causa transtorno no meio jurídico, é a mensagem não entregar, não chegar de acordo com a intenção de quem mandou, do remetente, né? Exatamente. Quando eu envio uma mensagem, não tenho certeza de que o interlocutor vai compreender como eu quero, tem algum problema aí nesse meio de campo, né? A gente precisa resolver. Exatamente. E para depois, porque assim, na petição inicial, quando isso acontece, muitas das vezes o juiz, ele só vai saber que o juiz não entendeu se não é na instrução, é na sentença. Aí já passou o tempo, já passou o momento de se explicar melhor. Porque ele achou que ele foi muito bem compreendido, ele achou que ele foi muito claro, tá, tem uma coesão enorme aquele texto ali dele, mas de repente a mensagem, como você disse, muito bem disse aqui, não está sendo transmitida da forma como deveria. E isso causa É, prejuízo, né? é o Então, trabalho, na inicial, quem tem um grande trabalho de fazer esse filtro é o profissional que está defendendo o réu, né? De fazer esse filtro. Se a inicial está sendo bem compreendida mesmo, dá para entender tudo que está ali, né? E fala, ô juiz, olha só, esse tópico aqui, esses fatos aqui não estão esclarecidos, eu não consigo me defender disso, né? E uhum, você também não vai conseguir julgar. Então, é um papel exatamente, muito importante do advogado, da advogada, da reclamada, né? exatamente. Então, a gente já começou a falar, porque eu fiquei empolgada aqui, eu sempre me empolgo, porque esse assunto também me interessa. É, eu queria que você se apresentasse. Eu fiz uma apresentação enquanto você ainda não tinha entrado, mas eu queria deixar para você, para se apresentar, para se colocar, para quem está assistindo a gente. Bom, eu fui muito mal educado, gente. Boa noite a Não, todo mundo eu que que fui está que aí. te interrompi. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui falando para a Escola Superior de Advocacia do Rio, né, batendo um papo com essa querida amiga, professora Cíntia. Obrigada. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Fonseca, eu sou escritor, poeta, eu tenho alguns livros publicados, várias crônicas publicadas, sou apaixonado pela língua portuguesa, pela boa comunicação, e sou juiz do trabalho há 10 anos. Né? Desses 10, 7 eu passei aí no Rio. De Aham, que 2012 a legal. 2019, eu atuei aí no TRT1 e desde então eu voltei. Eu passei o primeiro ano de magistratura no TRT15 em Campinas e desde 2019 voltei para minha terra natal, para o Espírito Santo, e esse ano eu faço 10 anos de magistratura. E os problemas de comunicação sempre chamaram a minha atenção, porque como escritor eu sempre fui um interessado, um pesquisador da língua, assim. Então, como magistrado, eu recebo peças jurídicas de várias origens, né? De origens diversas, e consigo fazer uma leitura, digamos, panorâmica do atual estado da comunicação jurídica. E, infelizmente, as notícias não são boas. Infelizmente, as nossas peças, em uma boa parte, são mal redigidas, não são claras. A gente perde muito tempo discutindo questões semânticas nos processos, fica discutindo, não, o que o advogado quis dizer aqui foi isso, não, esse parágrafo aqui que o juiz falou significa aquilo, não é bem isso. Então a gente não discute questão jurídica, a gente perde tempo com questão semântica. Se nós nos comunicássemos bem, efetivamente, a gente ganharia muito tempo e não desperdiçaria tanta energia em discussões sobre comunicação e não sobre direito. Verdade. E quando às vezes nem tem a discussão, é o que eu falei, né? Quando a parte lá, ela fez lá a petição inicial, achou que estava super clara. Aí veio Uhum. a sentença e falou assim: mas será que ele não percebeu que era isso que eu queria? Isso aí tem questões de equiparação salarial, diferença salarial, pagamento por fora, horas extras, né? Sim, Várias questões que ficam assim nebulosas e no final acaba sendo julgado de uma forma e ele fala, mas não foi isso, eu tinha pensado. Uma coisa é o que você pensou, outra coisa é o que você colocou ali na escrita, né? exatamente, é isso mesmo. A gente precisa refinar esse processo do que eu quero colocar no papel e o que eu coloquei no papel. A gente tem que aproximar ao máximo isso aí.
o que eu quero colocar no papel e o que eu efetivamente coloquei no papel. Quanto mais próximos estiverem essas duas dimensões, digamos assim, mais eficaz e eficiente será a mensagem jurídica, né? E quando, às vezes, alguns, né, advogados pensam que a estratégia fazer essa coisa meio confusa, meio nebulosa, eles acham que, de repente, fazendo isso, vai complicar a defesa, né, da parte contrária, e com isso ele vai conseguir um êxito. Tiro no pé, Será né? que muitas das vezes tiro no pé? Eu lembrei aqui de uma situação que acontece direto, responsabilidade subsidiária, e que Uhum. a parte, o autor, ele não fala o local de prestação de serviço para o segundo reclamado. Às vezes, até quando é ente público, aí só menciona, trabalhava para o Estado do Rio de Janeiro, trabalhava para o município do Rio de Janeiro, mas a gente tem tantas, né? Dentro do município, a gente tem Imagina. várias subsidiárias, vários locais, e até para a defesa fica difícil, né? É. Então, muitas das vezes, o segundo reclamado coloca que houve uma inépcia. E para mim tem uma inépcia aí, realmente, né? Claro, Porque mas cadê? Qual é o claro, local de porque prestação de serviço? é um erro extremamente comum, infelizmente, extremamente comum nas petições iniciais. Alguém escreveu aqui, o outro lado, também tem muita sentença mal feita pela assessoria. Óbvio, é Ele claro estava que tem. falando isso, ele falou Mas isso. a gente está aqui na escola superior de advocacia, né? E não na escola judicial, né? A gente está batendo papo em tese para a galera da advocacia, né? Para aprimorar o trabalho da advocacia. Mas é Mas você até óbvio. falou também que todo mundo tem que aprimorar, né? Até para Claro, melhorar os julgados. é óbvio que É. na magistratura tem muitas decisões ruins, o MP produz peças também ruins, de todo lado. É o estado geral da comunicação jurídica que é ruim. É o estado geral, não é de uma classe, não é. Até porque a gente vem dos mesmos bancos escolares e de faculdade. A nossa formação é semelhante, assim. As lacunas são comuns a todos nós, a todos os atores do mundo jurídico. Então, é claro que a magistratura, MP, peritos judiciais, todas as instâncias do judiciário. Pô, quantas vezes já peguei acórdão confuso, acórdão que não explicava, acórdão que não abordava pedido do recurso, sem contar acórdão que escreve no Quipertine, acórdão que escreve, Aquelas né? coisas. Essas bizarrices gramaticais, né? Mas então, assim, acontece em todas as instâncias, né? Não tem jeito. E você estava falando, eu estava comentando que é um erro muito comum das peças iniciais não esclarecer os fatos. Mas isso é o mínimo do mínimo, assim, é o mais básico requisito, precisa esclarecer. Né? Até porque se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, isso é uma hipótese de inépcia. Né? É uma hipótese de inépcia. Então precisa colocar isso no papel, precisa explicar os fatos. Isso é impressionante o volume de peças iniciais que não explicam os fatos, que jogam assim uma coisa bem genérica. E como que alguém se E ponto defende final. disso? E como que alguém julga isso depois? Complicado. Aqui alguém está falando, vamos colocar este curso na ESA Rio. Já vai ter esse curso, né? Nós vamos fazer um curso. Começa terça que vem. Terça que vem. E eu até achei interessante no seu curso, eu estava lendo de novo aqueles tópicos que você separou, né? Que você vai fazer análise tópico a tópico das peças processuais. Vai ser fantástico. Eu estarei Isso. lá assistindo, porque Nós vai vamos ser, falar. Eu quero falar. O Antônio, ele Antoniel. falou, Antoniel, ele disse o graduado é muito fraco quanto à prática jurídica. E é Jurídica. A verdade, graduação a é gente muito tem. fraca. Sim, é mesmo. Aí A a gente gente não aprende a precisa se fazer as socorrer. peças. Sim. E a gente E acaba assim, precisando se socorrer. a gente vem de nível básico de formação, né? O ensino fundamental, o ensino médio, que tem muitas lacunas. E na faculdade isso não é suprido. Né? A gente não tem comunicação jurídica efetivamente para aprender a escrever e a falar melhor e ser mais claro e ser mais
mais bem compreendida. É difícil isso, assim. Ainda não há, infelizmente. Então a gente precisa buscar fora, a gente precisa buscar aperfeiçoamento, né? Desenvolver técnicas enfim, fazer cursos. É isso que está ao nosso alcance. Mas você falou do curso, ainda não terminei de preparar, porque eu vou acrescentando coisa até abrir Até o último minuto. É tanta exatamente. novidade que a gente vê diariamente, né? Que ajuda, né? São os exemplos que ajudam, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu vou falar da petição inicial, né? De várias possibilidades de inépcia, tudo da prática, né? O curso é totalmente prático, assim, não Prático. tem nada de teórico, não vou dar aula de processo, nada disso. É Uhum. para prática do advogado e da advogada. Ótimo. Vou falar da petição inicial, dos vícios que podem acarretar a inépcia Uhum. e vou falar também da. Alguém estava falando. Ah, tá. Alguém está falando do outro Ah, curso. É outro. retórica e expressão corporal. Vou até anotar, então, hein, essa dica. Uhum. Muito massa. Pode E aí continuar, Carlos. vou falar sobre contestação, sobre a contestação, sobre os vícios, os deslizes que podem fazer com que a contestação seja genérica, né? E Uhum. daí acarretar uma possível confissão ficta, porque às vezes a pessoa acha que está contestando especificamente, mas não está, né? Não está contestando. Mais uma vez, abordar os fatos é fundamental. Precisa impugnar os fatos, sabe? E a impugnação especificada dos fatos. Né? Precisa atacar os fatos. O povo se concentra muito na tese jurídica. No fundamento jurídico, Na tese enfim, jurídica, esquece de Assim, impugnar o que a lei manda impugnar, especificamente, né? E também vou falar de recurso sem dialeticidade, né? Que implica o não conhecimento da peça. Então, assim, são prejuízos muito severos do ponto de vista processual que podem decorrer da má comunicação jurídica. Ô, Cíntia, eu fiz uma pesquisa aqui riscos no TE. enormes, tipo, a inépcia, seu pedido vai ser julgado inepto, extinto, né? A não impugnação específica, você já tem ali a aplicação da confissão, né? E É, o recurso que não, sem dialeticidade é um recurso que não vai ser sequer conhecido. Então você teve um trabalhão de fazer, né? Aquilo, trabalhão não. Muitas das vezes, às vezes é um copia e cola, ou então você não ataca exatamente o que veio ali na sentença, você deveria atacar a fundamentação, desculpa, da sentença, você não ataca, você aborda outras questões, aí nem com todo o esforço do mundo o julgador pode te ajudar. Porque é, por mais que a gente saiba lá que a súmula 422 ela tem umas limitações, que não sim. é qualquer coisa que é falta de dialeticidade, mas tem horas que, muitas das vezes, a gente se depara com uma situação dessa que, tá, olha só, isso aqui que você está falando não tem nada a ver com o que foi decidido. Às vezes É. foi extraído lá da contestação. Não, Então, muitas vezes copia a contestação e copia e cola nas cola, razões de copia e recurso. cola. Às vezes Não, vem até assim, total. Eu fico, meu absurdo, Deus isso do é céu, muito. coitado A do cliente, Tainá. né? Um beijo, Tainá. Tainá, beijo. Núbia, alguns queridos entraram aqui. Então, Ele assim, falou também outra coisa, de contestar, ah, como impugnar ali, na hora, uma contestação com 500 laudas. Antoniel, você está falando assim, na apresentação, na hora da instrução, acho que ele o está falando quê? na prática, no JEC. Ele está falando no Ele tá. juizado especial civil. Entendi, no juizado especial civil. Pois é, e do final, quando você vai extrair daquelas 500 laudas, você só teria o quê? 2 páginas. Aí sabe o que acontece com o julgador? Que você é julgador, né, para dizer aqui, fica cansado. Já dá até É, tipo assim, você vê que a nossa. pessoa quer enrolar, enrolar, enrolar. Aí fica assim, tá bom, mas o que que você quer dizer? Cadê a clareza? Não dava para abrir um Objetividade, né? tópico? Como se todo mundo Objetividade. tivesse todo o tempo do mundo, né? É como se só houvesse aquela peça ali no mundo para ler. É o que a Tainá falou, desestimula exatamente. Você já vai Porque assim, às vezes minha mãe do céu. Meu Deus. Aí, assim, o que que era melhor? Era colocar de uma forma clara,
olha, o meu objetivo é esse, aconteceu, o fato foi esse, É, eu estou pleiteando isso. Aí chega lá na peça de defesa. Olha, essa questão, esse fato trazido aqui é inverídico por causa disso, disso e daquilo. Vamos para a instrução. Isso já deixa a coisa mais centrada para o julgador até poder fazer as perguntas certas, não é? Não é, Carlos? claro, mas É é ali, exatamente, quando é fica isso aí. confuso, fica totalmente confuso. E quem perde, no final, é o cliente, né? Sim, e a objetividade contribui para que o advogado ele consiga, de uma certa maneira, auxiliar na condução do processo, se ele for objetivo, sabe? Ele acaba ajudando na condução do processo também, do que se ele fica enchendo linguiça e fazer um discurso vazio e uma peça vazia. A gente estava falando dos prejuízos processuais. Eu fiz uma pesquisa na jurisprudência só do TRT do Rio, tá? Só do TRT 1. Ah, tô curiosa. Inépcia, inépcia olha só o tamanho do prejuízo processual. Inépcia da inicial. Petição inepta. Ausência de conclusão lógica. Mais de 10 mil casos pesquisando esses termos. Inépcia da inicial, petição inepta e ausência de conclusão lógica. Mais de 10 mil casos Caramba! no tribunal. E mais de 5 mil casos para pedidos incompatíveis entre si. É muita coisa. É muita coisa. E olha, assim, quase 500 casos, quase 500 acórdãos para inicial mal redigida. Ah, é muito menos, mas é coisa pra caramba, né? Não deveria ter, assim, tinha que estar quase zerado. Imagina a vergonha de falar isso depois para o cliente, né? Inicial mal redigida é brincadeira, minha mãe do céu. Exatamente, imagina, saiu um acórdão aqui do seu processo, inicial mal redigida. Mal redigida. Explica isso para o cliente. E olha que, quanto à contestação genérica, confissão ficta, quase 6 mil casos. Olha. Quase 6 mil casos. E recurso, falta de dialeticidade. Recurso não conhecido. Mais de 10 mil casos também. Só no TRT1. Só no TRT do Rio, hein? É assustador. É muita assim. coisa. É assustador. É muita coisa. Fora que eu vou te falar, né? Trabalhando no segundo grau, eu raramente eu faço de falta de dialeticidade, porque a gente vai buscando, tentando extrair ao máximo, mas tem coisas que eu vou falar o quê? Se a pessoa, sei lá, foi extinto sem resolução do mérito e a pessoa está falando uma outra coisa que não tem nada a ver, como é que o que tem que ser atacado é aquilo? Pois entendeu? Aí então, você fica espremendo para ver se consegue salvar, né? Pois exatamente. Mas assim, não é o papel do julgador espremer para ver se sai alguma coisa do recurso ou da inicial, né? Não é o papel. E o que era melhor? Era fazer uma peça. E o que era melhor? Era não errar, né? Não fazer uma peça dessa forma. Pensar. Não, a gente não está preocupado com o linguajar rebuscado. É o que o professor está falando aqui. É ser claro. É trazer os fatos. Pronto. Você não precisa juntar a doutrina. Você não precisa juntar julgado. Julgado é legal na hora quando é favorável a você, mas você não precisa trazer milhares e milhares, né? O que importa você é não você precisa falar o que aconteceu. Você não precisa juntar, por exemplo, julgado de matérias super ultrapassadas, sabe? Matéria que ninguém discute mais. Você não precisa juntar julgados disso. Né? A pessoa, sei lá, ganha um salário mínimo, está pedindo gratuidade de justiça, aí juntam um acórdão. 2. Para quê? Para quê? Para quê? Gente, é uma linha você faz esse pedido. Em 2 linhas você faz o pedido. Eu já peguei petição inicial pedindo gratuidade de justiça em 5 páginas. Gratuidade de justiça em 5 páginas. Ora, você imagina o tamanho dessa petição inicial. Né? Aí a pessoa perde... Você se cansa lendo um pedido desse tamanho, um pedido simples, e assim, o volume de trabalho é tão grande que muitas vezes passa despercebido o que era importante. Exatamente. Então, é por isso que... Vamos pegar esse exemplo teu da gratuidade? Né? Esse teu exemplo da gratuidade. Dependendo do jogador, ele
ele faz lá uma interpretação do 790, parágrafo 3º e 4º. Aí, quando ele olha se de repente esse ex-empregado, né? Porque a maioria, a gente tem na Justiça do Trabalho, quem ajuiza as ações são desempregados, a maioria. Sim. Mas ele recebia no último emprego, exemplo, R$ 5.000. Então, ele está pedindo a gratuidade de justiça, ele não seria naquele enquadramento do teto de 40% do regime geral de previdência social. Ele entraria naquela hipótese de comprovar que ele não tem recurso, que por mais que ele receba além do teto, ele não teria possibilidade de arcar com as despesas. Isso. Então, ele traz julgado, e o mais importante era falar o quê? Ora, eu recebia no meu último trabalho, tanto, porém estou desempregada há tanto tempo. Está aqui minha carteira de trabalho, né, para provar tá aqui minha carteira. Exatamente, depois. São essas coisas que fazem total diferença. Então, comprovar, né, porque realmente não teria possibilidade de arcar, né, com as despesas processuais, isso é o mais importante. Isso não precisa nem de muita coisa, assim, do jeito que... É falar, é se comunicar, saber se comunicar bem, né? Há uma dificuldade muito grande, assim, e no direito há um mito, uma coisa estranha de que falar difícil ou falar muito é falar bem, né? De que não, no direito eu tenho que falar muito, ou eu tenho que falar difícil. De onde tiraram isso? O Rui Barbosa já morreu há quantos anos? Né? Nós estamos em 2021. A gente não precisa usar as peças do Rui Barbosa como modelo, não. Acabou. Esquece. A gente tem que se fazer compreender. Né? Que é o mais importante. O objetivo na comunicação jurídica, né, tem três objetivos. Né? 2 são principais. O primeiro é o de toda a comunicação, que é fazer com que a mensagem seja compreendida pelo interlocutor. Depois, a gente quer derrubar, né, objeções, eliminar objeções ao nosso propósito. Né? Como advogado, você quer eliminar as objeções ao seu direito, que você está alegando, que você está defendendo. E você quer promover o convencimento do interlocutor. Né? Isso não pode sair do foco, sabe? As pessoas não podem perder isso de vista nunca. O objetivo é promover o convencimento do interlocutor. Então, eu tenho que pensar, cara, será que a julgadora vai entender o que eu estou falando? Será que é isso mesmo? Será que eu estou facilitando o trabalho para ele? Porque assim, eu não vou facilitar o trabalho. Bicho, o objetivo é convencer de que você está certo. Tem certeza de que você quer dificultar o trabalho do julgador? Sabe, o jogo é esse. Comunique-se de maneira clara. Não perca de vista que o seu objetivo é convencer. É que a sua mensagem convença. Então você tem que falar, tem que escrever para facilitar o convencimento daquela parte, do destinatário da sua mensagem. Então, isso tem que ficar muito claro assim, na hora de produzir uma peça, sabe? Mas não, parece que o objetivo é o contrário. Eu vou atrapalhar, eu vou confundir, eu vou deixar a outra parte sem poder contestar, o juiz vai ter que fazer malabarismo para entender minha petição. E aí, você vai alcançar seu objetivo assim? Meu Deus do céu. Eu também acho que não. Tem muitas questões também que eu vejo assim, reparação por dano moral, que também não vem contando exatamente os fatos. E outras vezes, que elogio aqui, a gente percebe quando uma peça ela é bem redigida, né? E a gente fica até feliz quando está lendo, porque você consegue entender, né? E sabe que a outra parte vai conseguir se defender também. E ali provavelmente vai ter uma boa instrução, aquele momento que o juiz vai saber fazer as perguntas certas. Então, já teve uma situação que, como foi narrado na petição inicial, sobre uma situação que teve ali um assédio moral, muitas das vezes o assédio moral a gente precisa entender, né, o que é. Eu sofri uma pressão muito grande no meu trabalho para cumprimento de metas. Isso aí a gente tem uma súmula aqui no TRT1, que acho que é, salvo engano, é 42, que diz que a mera exigência cobrança de metas não seria uma questão de reparação por dano moral. Mas assim, eu preciso entender aonde chegou aquilo ali. É assédio moral por quê? Porque eu sofri isso, porque eu passei aquilo, que eu passei aquilo outro. É isso que é importante.
está ali na Sim. peça. E ela precisa ser clara. Os Então você não fatos, precisa né? nem... Os fatos, mais uma Os vez. fatos, mais uma vez, são os fatos. E aí, se você não sabe, quando eu comecei, né, a, a redigir, né, eu ficava naquela, mas como é que eu vou introduzir o parágrafo, né? Como é que eu vou, eu queria achar uma palavrinha bonitinha para introduzir o parágrafo. Mas depois, aos poucos, você vai pegando, nem que você, tudo bem, tente não repetir, mas isso não é o mais importante. Se você botar assim, em relação a pá, em relação a em tanto do tanto, o autor sofreu um acidente de trabalho no lugar Uhum. tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pronto, é claro, não precisa nada de nomes difíceis, de questões difíceis. Hoje É, em dia, a gente, como você falou, a gente está se modernizando, né? A comunicação de todas as áreas estão mais acessíveis, né? claro, Então, a gente o, está quebrando o, isso. o colega que falou das decisões judiciais mal redigidas, né? Muitos julgadores pensam, ou parecem pensar, que a decisão judicial ou é um trabalho literário, né? Porque desenvolve, como se estivesse escrevendo um romance, um conto, ou é um trabalho acadêmico, né? Defendendo, expondo uma tese acadêmica, e não é. Decisão judicial é uma peça técnica para dar uma resposta para o jurisdicionado. Então, você estava falando de, eu vou de forma clara, tem até, eu nem fico fazendo mini relatório, sabe? O autor pediu isso, assim, assim, assim. A ré falou assim, 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 assim. Assim, o que ele pediu, o que ela já falou, já tá no processo. Então, ali, eu vou assim, eu abro o tópico, por exemplo, sei lá, multa do 477 da CLT, do parágrafo 8º do 477. CLT. Aí coloco ali, multa do 477, parágrafo 8º. O documento de folha tal, de ID tal, né, hoje é ID, o documento de ID tal, comprova o pagamento Comprova. tempestivo das verbas rescisórias. Ponto, indefiro. Sabe, em uma linha, é uma resposta. É uma resposta, está fundamentado, analisei a prova, né? Analisei a tese, fui na norma, trouxe a prova, entreguei a resposta. Não é um trabalho literário, que eu adoro, mas a minha literatura eu exercito em outro âmbito, e não é um trabalho acadêmico, para você ficar defendendo teses e mais teses, sabe? Desfiando um rosário de teses jurídicas. Não é também. Não é uma Então, aula. pois é, então, mas eu sinto que as pessoas precisam disso. A gente está falando aqui tanto dos advogados quanto quem está ali elaborando, né, essas decisões. Então, a gente precisa sempre melhorar, porque a gente precisa ter uma clareza naquilo que está se colocando. Enfim, então, para ajudar os nossos advogados, a gente pensou em abrir esse curso, o seu curso, né? Que vai Uhum. começar terça-feira agora. São duas terças-feiras, Isso, né? dia No 24 e o 31. horário da noite, né? O horário 6h30 da às 8 noite. da noite. Ótimo. Então, aí você vai pegar, como você disse, você vai pegar as peças, os tópicos, vai analisar os pontos que poderiam ocorrer, essas falhas, esses erros, e com Isso. isso você vai trazendo para os alunos uma forma melhor de que se faça uma redação boa, uma peça que tenha, né, um alcance da Isso. melhor forma E possível. evite os prejuízos processuais advindos da má Que comunicação, são, tanto na são inicial, tamanhos, né? tanto na inicial quanto na defesa e no recurso. Então a gente vai abordar Perfeito. essas três peças para fazer um trabalho legal, assim, bem prático, como eu falei, Bem prático, para exatamente. auxiliar, Eu nunca vi curso assim. é verdade, Eu nunca vi, eu achei bem para auxiliar no interessante. Por isso que eu quero desenvolvimento assistir. dessas peças e evitar esses enormes prejuízos, né? Que são a petição inepta, a contestação genérica e recurso sem dialeticidade. E as próximas 2 terças-feiras pela ESA. É pelo canal da ESA, não é isso? As aulas da ESA, elas são feitas pelo Zoom. Então, os Pelo Zoom. alunos que assistem às aulas, eles podem assistir online ou também eles podem assistir às aulas gravadas. E as aulas ficam ali na plataforma do aluno, tem 2 acessos. Quando acaba o curso, ainda tem 60 dias para acessar. Então, é bacana, né? É um curso que Massa. vai agregar muito, porque às vezes você tem tanto conteúdo jurídico, mas você não sabe expressar isso nas peças. E aí entra nessa situação de novo. Né? Então, assim, Exatamente. não basta ler
ler um livro gigante, saber bastante, mas não saber colocar ali na peça Ô, processual, que é Cíntia, aquele momento. tem uma frase que eu vivo repetindo, que é o seguinte: saber direito, muita gente sabe. O que pouca gente sabe é comunicar direito. Esse Perfeito! Dá é, vontade até de botar aqui, eu esqueci até de fixar aqui o nosso, mas é, poderia ser essa frase, né? mas é isso, sabe? Saber direito, muita gente sabe. O que pouca gente sabe é comunicar direito. Esse é o lance, assim. E a palavra é a nossa principal ferramenta de trabalho. É óbvio que tem que conhecer, que tem que ter o conteúdo jurídico, você tem que saber, claro. Uhum, Na nossa uhum. área aqui, o direito do trabalho, processo do trabalho, é óbvio que você tem que dominar isso. Mas não adianta você ter uma bagagem muito robusta e um veículo muito fraco, que é a comunicação, né? Que é o que vai transportar a sua mercadoria, né? O seu conteúdo. Exatamente. Então, assim, você tem que melhorar o seu veículo também, para melhorar a sua capacidade de entrega do seu conteúdo jurídico que você já tem. Ah, então, olha só, é uma oportunidade para você participar dessa aula, que vai começar agora na terça-feira, Isso e aí. melhorar esse teu instrumento, né? Que é o momento que você vai chegar, vai apresentar o que você quer, ou então o que você vai impugnar, ou aquele momento que você tem para recorrer. Então, é fundamental saber fazer isso de uma forma clara, coesa, com persuasão, porque persuasão também tem as Ou, palavras corretas para saber, né, sim, eu vou falar falar sobre e isso também, atingir. tá? Pois é, isso é Eu vou extremamente falar sobre importante. isso Eu vi que também. você vai falar. Então, é uma oportunidade prática que o professor está juntando a experiência dele com o que ele vê, porque ele não vê só de um escritório, ele vê de vários escritórios, então ele vai poder passar isso, essa experiência, essa expertise que ele tem para o aluno. Então, é uma oportunidade que você tem de aprender e melhorar e aprimorar. Com certeza, eu também vou aprender coisas que eu talvez nem sabia, né? E vai ser muito bom. E espero que tenham outros cursos assim também, mas vamos estrear esse curso com o pé direito. Isso Espero aí. que todo mundo aproveite para melhorar, independente da área que atue, se quiser participar. A gente está falando muito aqui de trabalhista, mas isso também interfere em É outras, né? É processual, né, de uma comum, é forma geral, processual. né? É, Exatamente. Então, professor, a gente falou que a gente vai fazer uma live mais curtinha, para que sim, conseguimos passar aqui para os alunos algumas ideias, né? Para quem é advogado também, que está. Os advogados e alunos também, que eu já vi aqui passando nos comentários. E a Tainá está a perguntando Tayana está onde faremos a perguntando. inscrição. É, A inscrição ela é feita. Se você clicar lá no próprio Instagram, tem aquele Linktree, né? Tem o próprio redirecionamento para o site da ESA. No site da ESA, você também procura lá, pode procurar pelo nome do professor, pode procurar pela parte da área trabalhista, que você vai achar o curso. O valor é R$ 120, tem a possibilidade de parcelar em 3 vezes. Então, tá imperdível esse curso, né? tá Dá bem até para legal, tá bem parcelar, legal. ele fica ali para você acessar novamente dentro da plataforma do aluno. Então, só é sucesso, já é sucesso esse seu Espero todos curso. vocês lá, gente. Terça-feira estaremos juntos para conversar sobre comunicação e processo. É isso aí, que eles andam juntos, né? A gente não aprende na Ó, faculdade, vai aprendendo e tomando esses prejuízos de repente na prática, mas agora é o momento de aprender de vez e você não incorrer mais nesse erro. Então a gente espera exatamente. vocês terça-feira que vem, tá bom? As inscrições são feitas pelo site ou da OAB ou da ESA. Entra no da ESA que é mais fácil para você achar o curso, tá? É o curso do professor Carlos Fonseca. Está lá na parte da área trabalhista, tá bom? Qualquer coisa também manda Obrigado, direct que a gente professora. responde. Olha, um Isso aí. beijão, Carlos. Te Outro, agradeço obrigado, muito viu? por ter trocado aqui com a gente essas dicas, essas informações, abertas assim a nossa cabeça sobre isso, né? Valeu, minha amiga. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todo mundo. Vejo vocês terça-feira no curso da ESA. Ó, Um quem beijo, quiser falar com saúde a para todo gente, mundo. manda por direct que a gente vê essa questão aí que já pediram queriam tirar algumas dúvidas. Um beijo para todos que Beleza. participaram aqui. Até a próxima. Um Beijo, beijo. Fiquem gente. com Boa Deus. noite, Beijo. saúde. Boa Beijo, noite. Cíntia. Beijo, Carlos. Um beijo. Até terça. Até. Beijo.